Spiritus, mentes tuorum visita, impressum perna gratia, quae tu creasti vectora. Qui scelis paracritus, altissimi dono Dei, fans vivos ignis caritas. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A paz. Deus está comigo. Aqui estamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na quarta-feira, 14 de agosto. Outra memória obrigatória para nós, um mártir do nosso tempo. Ele, São Maximiliano Maria Kolbe, nasce na Polônia em 1894, faz o seu ingresso no seminário franciscano da Ordem dos Frades Menores Conventuais, já com 13 anos de idade, e desde então persevera na sua vocação. Como membro da Ordem dos Frades Menores Conventuais, ele se manifesta como estudante brilhante e atuante, e ele cria um apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada, que vai ser como que a sua grande obra, no sentido apostolado de evangelização, tanto pela palavra dita, pelo testemunho, como pela palavra impressa. Ele vai lecionar em Cracóvia, na Polônia, mas experimentará então os horrores da Segunda Guerra, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, né? Ele será preso 2 vezes, até que na segunda vez, de forma definitiva, ele vai para o campo de concentração em Auschwitz em 41, no ano de fevereiro de 1941. E dada a altura, diante de tantas tormentas, diante de tantas experiências cruéis, a mente humana com sua capacidade mais ativa, mas só que para o mal, eram muitas as facetas dos horrores, como até hoje, mas digo, num campo de concentração como Auschwitz-Birkenau, ele, vendo tantas coisas, há um momento em que se sorteiam quem iria morrer num lugar fechado de fome e sede. É quando um prisioneiro que estava entre os 10 começa a chorar compulsivamente em voz alta e diz como morrer se ele tinha esposos, tinha filhos. E aí, num ato de bravura e certamente de compaixão, e num movimento de muita clareza espiritual, Padre Kolbe, que era o prisioneiro número 16.670, pede ao comandante que ele, Padre Kolbe, vá no lugar desses prisioneiros, que se chamava Francisco Gajovinsky. Não sei se estou lendo certo. Mas então foi Padre Kolbe mais 9 foram enviados para uma pequena, úmida, escura cela no subterrâneo, essas 10 pessoas, para morrer de fome e sede. Depois de 2 semanas, Padre Kolbe com outros 3 com Padre Kolbe ainda vivos, depois recebe uma injeção venenosa para que dessa forma pudessem desocupar. E isso ocorre
em 14 de agosto de 1941. Ele será beatificado e canonizado por o Papa João Paulo II, igualmente polonês, e o Papa vai chamá-lo de padroeiro do nosso difícil século XX. E o bonito, entenda o termo bonito, né? Porque diante de tanta tortura, diante de tanta amargura, diante de tanta maldade, é uma graça a gente poder ver lampejos de beleza. Na cerimônia da canonização de Padre São Maximiliano Maria Kolbe, estava presente aquele homem no qual Padre Kolbe morreu, o Francisco Gajowniczek, dando testemunho do heroísmo daquele que se ofereceu para morrer no seu lugar. Que riqueza, né? Somente pela fé que alguém poderia se colocar no lugar do outro, sobretudo tendo essa compaixão, porque aquele outro teria ainda esposa e filhos para apoiar, para amar, para cuidar. E nesse gesto, a compaixão e a entrega e a lembrança daquele texto. Quem se apega à sua vida vai perdê-la, mas quem doá-la certamente vai ganhar de volta. O texto segue no dia de hoje o profeta Ezequiel, que nas suas muitas visões diz que aqueles que terão a marca, alguns textos chamam de cruz, os textos chamam de tal, né? Quem tivesse essa marca sobre a testa não experimentaria os horrores, seriam livres. E diante disto, novamente, nas suas visões de glória de Deus, o Salmo 102 nos convida a louvar ao Senhor do nascer do sol até o seu ocaso. E o texto do Evangelho de Mateus diz aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, quanto à correção fraterna, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, você ganhou, você vai ganhar o seu irmão. Se ele não ouvir, chame 2 pessoas. Se depois, com essas 2 pessoas não resolver, vamos dizer a igreja, e a partir disso, se não houver acordo, deve ser tratado como um pagão ou um pecador público. Então Jesus dá dicas de como deve se encaminhar a correção fraterna e não já lançar o dedo em julgamento aos outros, sobretudo nos tempos atuais, onde existem as notícias falsas e ainda existem as manipulações da inteligência artificial. Sim, no dia de hoje, alguém pode usar minha voz e minha imagem e distorcer de tal forma que eu esteja falando algo que não é permitido ou que não é próprio da minha condição de cristão e de padre. Então a gente tem que ficar muito atento, checar, ter atenção com aquilo que chega a nós. E nós que usamos, sempre falo isso com o Fabrício, com a Letícia, termos sempre muita cautela o que estamos apresentando, oferecendo. Lembrando sempre que o nosso programa, as nossas ações, tem como proposta gerar a comunhão da igreja e ajudar para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. O texto continua novamente falando: o que ligares na terra será ligado no céu, e termina dizendo aquela expressão que todos nós sabemos: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Sim, o Senhor está comigo. E sobre essa água em nossa vida, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.